gostaria de cumprimentar a todos que irão assistir esse culto, essa live com a gente. Tire um tempo para o Senhor, reserve um tempo para ouvir a palavra de Deus, reserve um tempo para ficar mais próximo do Senhor, porque o Senhor vai te visitar, Ele vai operar maravilhas na sua vida nessa noite, aleluias. Só o Senhor é Deus. A palavra do Senhor nos diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em teu nome, ali o Senhor estará. E eu creio que hoje o Senhor vai se fazer presente em vários locais, em várias residências, em todo local que essa live chegar hoje. O Senhor vai estar presente, operando das tuas maravilhas, operando do teu poder, aleluias. Aquele que puder, pegue a sua Bíblia, fique sobre os seus pés em sua casa. Aquele que pode, aquele que não pode, fique em espírito, preste atenção, abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 119, a partir do versículo 1. Salmo 119, versículo 1 nessa noite. Só o Senhor é Deus. Aleluias. Deus de poder e de glórias, aleluias. Que está escrito: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos, os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Glória a Deus, aleluias. Essa é a oração do salmista. Ele começa o capítulo falando que bem-aventurado é aquele que trilha o caminho do Senhor, e ele faz uma oração para que o Senhor fique com ele, para que ele permaneça nos seus caminhos, para que ele permaneça trilhando os mandamentos do Senhor, obedecendo a sua lei e andando nos seus caminhos. É isso que o Senhor quer de mim, é isso que o Senhor quer de você. Apenas convide Ele para estar na sua vida, convide Ele para estar presente, te conduzindo, te guiando, te mostrando os caminhos dele, que Ele estará contigo, te ajudando, como diz o nosso Senhor no livro do Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou para a casa do meu Pai, mas não vos deixarei desamparados. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo, igreja, que habita em mim, que habita em ti, que nos conduz nos caminhos do Senhor, que nos conduz retos na palavra do Senhor. Vamos orar neste momento. Coloque a sua súplica, o seu clamor, a sua necessidade. Ore neste momento, que o Senhor ele vai estar ouvindo, Ele vai estar respondendo, Ele vai estar operando maravilhas na sua vida. Basta somente orar com fé, crendo que o Senhor vai operar na sua vida. Glória a Deus, aleluias. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta noite, Pai, agradecendo, Senhor Deus Todo-Poderoso, pela oportunidade de aqui estar. Eu quero orar a Ti nesta noite, Pai, em prol de todos aqueles que se encontram enfermos, Senhor, oh Deus Todo-Poderoso, acamados em suas casas, acamados, Senhor, nos leitos dos hospitais, Senhor, acometido deste vírus, ó Pai, entra, Senhor Deus Todo-Poderoso, com a Tua providência. Entra, Senhor Deus Todo-Poderoso, com o Teu agir, com o Teu mover, vai transformando vidas nessa noite, ó Pai, vai operando das Tuas maravilhas, Senhor. Ei, Pai querido, entra com a Tua unção saradora, vai sarando o pulmão, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, eu oro a Ti, ó Pai, visita, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, atenta para a súplica da Tua igreja, atenta para o clamor do Teu povo nessa noite, Senhor, aleluias.
Só o Senhor é Deus, Deus fiel, Deus maravilhoso, opera das tuas maravilhas, Senhor. Ah, Pai querido, faz-se presente, Senhor, onde cada um estiver assistindo, Pai, que o Senhor esteja, Senhor, tocando no coração, ah, Pai querido, transformando, Senhor, e conduzindo nos teus caminhos, ó Pai. Nós necessitamos de Ti, Senhor, necessitamos da Tua presença na nossa vida, Pai. Sem Ti nada somos, Senhor, aleluia, oh glória a Deus. Sangue de Cristo a poder, sangue de Cristo a poder, sangue de Cristo a poder nas nossas vidas. Deus fiel, que maravilhoso, fica conosco, Pai. Recebe nessa noite, Senhor, o nosso culto, recebe, Senhor, a nossa adoração. Aqui estamos, ó Pai, reunidos nessa corrente, orando, Senhor, Deus cruz no mesmo Espírito, Pai, a fim de buscarmos a Tua presença, a fim, Senhor Deus cruz, de sermos acalentados com o Teu amado Espírito Santo. Fica conosco, Pai, isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Só o Senhor é Deus, Deus fiel e maravilhoso. Vamos entoarmos este Deus maravilhoso que a gente serve, igreja. Vamos entoar em harpa cristã. Glória a Deus, aleluias. Número 15. Hino da harpa cristã, número 15, nesta noite, aleluias. Glória a Deus. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas no céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Vamos louvar em harpa cristã.
Cristã 115, igreja, aleluias. Hino da harpa cristã 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Oh, aleluias, glória a Deus, Deus de poder e de glórias, só o Senhor é Deus, aleluias. Deus de poder e de glória. Vamos louvar o hino da harpa cristã 292, igreja, aleluias. Hino da harpa cristã 292. Qual o preço do perdão? Só o sangue de Jesus Cristo, o que limpa o coração, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Fez resgate eficaz, só o sangue de Jesus Cristo. Deu santidade e paz, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Sempre pode me curar, só o sangue de Jesus Cristo. E do mal me libertar, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Lá no céu eu vou cantar, só o sangue de Jesus Cristo. Deu-me graça para entrar, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. O sangue, igreja, que nosso Senhor Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário por mim, por ti, é este sangue que paga o preço do nosso pecado, o preço da nossa iniquidade, igreja. Creia tão somente. Firme os seus passos no Senhor, que Ele operará maravilhas na tua vida e transformação. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra para o nosso pastor nesse momento. Glória a Deus. Aleluia. Quero cumprimentar nesta noite todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a todos para que você venha nesta noite abrir tua Bíblia. Evangelho segundo Mateus, o capítulo é o de número 4, vamos meditar no versículo de número 2, onde Deus nesta noite continuará falando conosco através da sua palavra bendita e maravilhosa,
que está escrito: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Vamos ler mais uma vez. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ou seja, o nosso exemplo de vida cristã é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a prática do jejum, ela é apresentada por Cristo, através do Messias, tendo ele mesmo jejuado 40 dias e 40 noites. E depois diz a palavra que ele teve fome. Tendo fome, ele foi então tentado pelo adversário. Você que nesta noite está nos ouvindo, que está participando deste culto, seja no seu lar, seja na sua casa, seja no trabalho, em hospitais, alguns estão nas chácaras, estão nos sítios, nas fazendas, aonde você se encontra, você também precisa de aprender a ter essa prática. Qual prática? A prática de jejuar. Por que a igreja de Cristo jejuma? Porque quando nós jejuamos, nós mortificamos a carne. O que é um dia de jejum que agrada ao Senhor? O dia agradável em que nós jejuamos e agradamos ao Senhor é um dia que nós colocamos nossa carne, a nossa alma e nosso espírito para estar humilhando perante Deus. Humilhando, ou seja, reconhecendo que Deus, ele é poder e que nós somos carentes e necessitados dele, e através do jejum nós estreitamos a nossa comunhão com Deus. É por isso que nesta noite estamos falando da prática da oração, porque próximo domingo será a celebração da Santa Ceia do Senhor. E toda semana que antecede a Santa Ceia, a Igreja de Cristo tem a prática de estar esta semana, principalmente essa semana, em jejum, em oração, levantando pela madrugada, colocando a boca no pó. Ou seja, é uma semana em que nós tiramos para estar reconhecendo que Deus é bom, como diz na palavra, Ele é o Criador, Ele nos criou, como nos ensina em Isaías, que Ele é o oleiro, nós somos barros que podemos ser transformados conforme Ele quer, porque assim como o oleiro pode trabalhar no barro, assim é Deus, Ele trabalha em nossa vida. E quando nós jejuamos, quando nós humilhamos perante Deus, nós estamos então dando essa autonomia para Deus. Por quê? Porque Deus, Ele trabalha no livre-arbítrio do homem. Ele nos deu esse livre-arbítrio, e quando nós tiramos um dia para jejuar, uma semana, 3 dias, propósito de 21 dias, ou seja, conforme nós podemos, conforme a necessidade, conforme também até mesmo a precisão. É assim que nós recorremos então à prática de jejuar. Jesus então, ele jejuou aqueles 40 dias e após ele ser passado por esses 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele foi tentado. E ao ser tentado, ele resistiu. Por quê? Porque ele tinha se esvaziado de si e tinha enchido da presença do eterno Deus. Glória a Deus. Ou seja, é uma das ferramentas, é uma das armaduras que Deus deixou para que nós venhamos estar revestidos, para que no dia mau nós possamos passar por ele e
cantar o hino da vitória, sabendo que lá do outro lado nós receberemos a coroa da justiça. Ou seja, Jesus também no livro de Mateus, capítulo de número 22, se me trai a memória, ele fala sobre uma passagem, uma parábola bastante interessante, sobre a prática de jejumar, sobre a prática de humilhar perante Ele. Ou seja, Jesus, ele chega e ali estava tendo um grande alvoroço, porque estavam ali os seus discípulos, os 12 discípulos, estava ali uma grande multidão, e estava acontecendo naquele momento um grande rebuliço naquele lugar, porque um pai trouxe um seu filho, e aquele menino ele sofria de epilepsia. Ora aquela criança caía na água, ora aquela criança caía no fogo, ou seja, ela era epilética, e aquela criança padecia, não só ele, mas toda a sua família, porque ele tinha que estar sempre sendo vigiado por alguém. E ele levou o seu filho para os discípulos curar aquela criança. E os discípulos oraram e a criança não foi sarada, ou ela não foi curada. Ou seja, em meio àquela discussão, em meio àquela situação que estava ocorrendo naquele exato momento, Jesus chegou e perguntou o que estava acontecendo. O pai daquela criança, mais do que depressa, saltou na frente de Jesus: eu trouxe o meu filho, que ora cai no fogo, ora cai na água, ou seja, ele está miseravelmente doente, e teus discípulos não puderam curar. Jesus então ora em favor daquela criança. Ela cai, ela se convulsiona, e diz a palavra que Jesus repreende aquele demônio que era de surdez, e diz a Bíblia que a partir daquele momento ele dá-se um grito, sai, e Jesus diz: sai dele e não voltes mais. Ou seja, aquela criança, ela ficou completamente curada, porque a enfermidade dele era de ordem espiritual, porque tem enfermidade que é de ordem espiritual, tem enfermidade que é de ordem patológica, tem enfermidade que é de ordem, ou seja, tanto espiritual, como também de ordem que vem realmente com o decorrer do tempo. E Jesus então entrega aquela criança para aquele pai, e ele muito se alegrou. E os discípulos, quando chegou em particular com Jesus, lhe perguntou: por que nós não podemos expulsar então aquele demônio? Jesus disse: tem certas castas que só saem com jejum e com oração. Ou seja, nós entendemos então que o crente, que o homem que serve a Deus, ele precisa ter o hábito, ele precisa ter esta prática de estar sempre jejuando e sempre orando. Glória a Deus. A Bíblia também relata em várias passagens de muitos homens e mulheres situações que foram e tiveram de criar o hábito de estar em oração. Ou seja, o que é então um jejum? O jejum é um dia que você tira para reconhecer que você é dependente de Deus. Glória a Deus. É um dia que você deixa de fazer aquilo que te agrada. É um dia que você tira para disciplinar a sua carne, porque Jesus diz que o desejo da carne, ela tende para as obras da carne, mas os desejos do Espírito, ela tende para as coisas do Espírito. Ou seja, se nós alimentarmos nossa carne, nós então
seremos afastados daquilo que Deus agrada, que é a prática das coisas do Espírito. Glória a Jesus. Ou seja, como é que nós então devemos fazer jejum? Nesse momento, pode alguém nunca ter feito um jejum, estar perguntando como é que se faz, como é que se inicia. O jejum, ele tem algumas maneiras ou práticas de se fazer, mas a mais comum entre a vida cristã é você levantar pela manhã, de preferência antes do nascer do sol. Você lê um versículo da Bíblia e nesse dia você se posiciona em vigiar seu pensamento, suas palavras. É um dia que você vai tirar para estar mais voltado somente para Deus. É um dia que você vai tirar para estar em mais oração. É um dia que você vai tirar para estar ouvindo mais hinos. Você mesmo estará então podendo estar louvando mais a Deus. Ou seja, é um dia em que você agradará aquilo que Deus quer que você faça. Ou seja, um dia que você tirará para estar na presença de Deus, para estar mais voltado sua mente, seu coração para Deus. Ou seja, é um dia em que você se humilhará, porque está escrito: aquele que se humilha, Deus o exaltará. Ou seja, tem momento na nossa vida que nós precisamos tirar para mortificar a nossa carne, porque a obra da carne, como diz lá em Coríntios, ela luta contra as obras do Espírito. Ou seja, o dia de jejum é um dia de mortificar os desejos da carne. É os dias que você vai tirar para vivificar o Espírito de Deus que há na sua vida. Ou seja, voltar-se para estar na plenitude de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jejum é algo que agrada a Deus. Ou seja, porque naquele momento em que os discípulos de Jesus não pôde então expulsar aquele demônio, ou seja, Jesus então ele está nos ensinando que quando nós mortificamos, nós passamos então também a ter o que? Unção de Deus. O dia que nós tiramos para jejuar, Ele nos concede uma autoridade que vem dos céus. Ou seja, agradar a Deus através da prática do jejum, além de agradar a Deus, nós recebemos também dos céus virtude. Virtude essa que o homem precisa no decorrer da história, no decorrer da vida. Existe o jejum, como eu disse, logo pela manhã. Como se deve fazer um jejum? Pela manhã, lê um versículo da Bíblia, eleva seu pensamento ao Senhor, e no decorrer desse dia, você não se alimentará, e nem no período da prática do jejum, você também vai abster-se também da água. Ou seja, esse é o jejum completo. O jejum completo, você vai ficar sem comer e sem beber água, uma determinada parte do dia. Tem pessoas que jejuam das 6 da manhã até as 9 da manhã. São 3 horas, mas é 3 horas que você vai estar consagrando a Deus. Tem pessoas que jejuam das 6 da manhã até o meio-dia. Tem pessoas que vai das 6 da manhã até as 3 da tarde. Tem determinado jejum que você jejua do pôr do sol ao pôr do sol, das 6 da manhã até as 6 da tarde. Esse jejum sendo um jejum completo, ou seja, sem beber água e sem também comer. Existe
jejuns também que são jejuns parcial. O que é um jejum parcial? É aquele jejum que você pode fazer humilhando perante Deus, apresentando a Deus e deixando de comer algumas coisas que você agrada. A Bíblia fala que Daniel, ele fez um jejum parcial. Ele deixou de comer o que era agradável aos seus olhos, deixou de comer carne, deixou de comer, ou seja, ele comia nos dias que ele estava jejuando legumes, ou seja, o jejum de Daniel, ele era um jejum parcial. Ele não deixou de comer e nem de beber completamente. Mas no dia em que Daniel estava ali jejuando, ele se humilhou para buscar da parte de Deus que Deus respondesse, porque Israel estava sendo humilhado. Israel estava em condição de ser escravo. E Daniel então se humilhou perante Deus para que houvesse então a intervenção divina em favor de Israel. Ou seja, você pode fazer um jejum parcial, você pode fazer um jejum total, ou seja, o que importa é como você entra na presença de Deus. Esta semana, para nós então, é a semana de estarmos jejuando, estarmos em oração, porque na próximo domingo haverá a Santa Ceia. Glória a Deus. E nesta semana é a semana em que nós procuramos agradar mais a Deus, ser grato a Deus, grato pela salvação, grato por ter um nome escrito no livro da vida, grato por ser chamado para participar do banquete que Ele prepara, porque Ele próprio disse: aquele que não come do meu corpo, aquele que não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Por que então que nós nos preocupamos tanto em estar preparado, estarmos então sendo participante da celebração da Santa Ceia? Porque esta é a promessa de Cristo. Ou seja, coisa importante na vida do crente é estar em jejum e estar também em oração. Glória a Deus, eu creio. A Bíblia também relata sobre jejum individual. A Bíblia nos ensina em Salmo 69 que Davi, quando o seu filho adoeceu, ele entrou em jejum e oração completo. Ele não comia, ele não bebia, ele rasgou a sua veste reais, colocou o cinto sobre a sua cabeça e se humilhou perante Deus, jejuando e orando. Ou seja, Davi, ele estava orando e jejuando individualmente por causa do seu filho. Em outra determinada passagem, em Salmo de número 35, a Bíblia ensina que Davi também, ele estava jejuando só, individualmente, e ele se pôs a sua alma a orar, a clamar e a chorar, porque a sua alma necessitava do Deus vivo. Porque ele disse: quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Porque a alma de Davi, ela sentia necessidade de estar na presença do nosso Deus. Existem outras passagens na Bíblia também que ensina que houve então o jejum coletivo. A Bíblia nos fala no livro de Jonas que Jonas foi enviado para a cidade de Nínive pregar o evangelho, porque os ninivitas, ele era um povo perverso, e Deus havia decretado que se aquele povo não houvesse uma mudança naquela situação ou no costume da maneira que eles viviam,
Deus, com 40 dias, ia enviar fogo naquela cidade e enxofre, e ia queimar e destruir toda a cidade de Nínive. E a Bíblia relata que aquela cidade, no tempo antigo, era uma grande cidade, porque lá havia 120.000 habitantes naquela cidade. E está escrito que Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus profetas. Jonas, então, quando ele entra naquela cidade, ele entra pela cidade, pela rua principal, e ele prega 3 dias naquela cidade, andando naquela rua principal e pregando. Daqui a 40 dias, se não houver mudança no comportamento deste povo, Deus enviará fogo e saraiva, e essa cidade será consumida por causa da ira de Deus. Porque aquele povo era um povo pagão, eles eram um povo que fazia tudo aquilo que era abominável a Deus. Interessante que o Jonas, o profeta, ele apregoa 3 dias proclamando que Deus havia decretado naquela cidade. Quando as palavras do profeta chegam na presença do rei, o rei ouviu então aquelas palavras, se humilhou. Aquele homem que não conhecia a Deus, que era perverso, ele reconheceu a sentença de Deus. E ele se humilhou e proclamou em toda a cidade de Nínive. Todo homem deveria jejuar por 3 dias ao Deus de Jonas. Toda mulher deveria jejuar por 3 dias. Toda criança que mamasse também jejuaria. Todo ancião ia jejuar por 3 dias. E até mesmo ele disse: todo animal vai jejuar. Porque quem sabe assim haja misericórdia para nós. E diz a palavra de Deus que é viva, que é eficaz e que é transformadora. Deus então viu que o rei se humilhou, que toda aquela nação voltou para Deus, e Deus agradou daquela humilhação, e aquele jejum chegou na presença de Deus. Deus então novamente fala com o profeta Jonas e diz: Pai, diz para aquele povo que ele agradou do jejum e que a sentença foi mudada, e Deus agora mudou a sentença da grande cidade de Nínive e abençoou aquele povo. Por quê? Por causa que eles humilharam na presença de Deus em jejum, em oração. A Bíblia também nos ensina no livro de Atos que a igreja jejuava e orava continuamente. E Deus então deu a direção que era para apartar Paulo e Barnabé para a obra missionária. Ou seja, no Velho Testamento e no Novo Testamento existe a prática do jejum coletivo. A Bíblia também nos ensina no livro de Crônicas 25 que os filhos de Amon, juntamente com os filhos de Moabe, com mais 2 reis dos Moabitas, se levantaram para pelejar e guerrear contra Israel. E o rei Josafá, que servia a Deus, quando ele viu aquela grande multidão que vinha como a areia do mar, aqueles soldados, que aquela peleja, ela humanamente, ela era impossível de ser vencida. Mas Josafá proclamou um jejum em todo Israel. Todo sacerdote, profeta, homem, mulher, reis, todos eles, principalmente os soldados, generais, voltaram a humilhar e a buscar a presença de Deus.
E diz a Bíblia que Deus agradou do jejum dos teus servos. E Deus entrou na peleja daquele povo e abençoou Josafá, abençoou então a nação de Israel. Por quê? Por causa do jejum coletivo. Ou seja, o jejum individual é quando espontaneamente você vê a necessidade de agradecer a Deus por uma bênção. Você jejuma agradecendo a Deus. Quando você vê uma situação de aperto, você também pode proclamar um jejum. Ou seja, humilhai perante a potente mão de Deus, através de jejum e de oração. A Bíblia também nos ensina, em muitas passagens, em que houve a busca de Deus através do jejuar, através da busca da oração. Ou seja, vivemos dias difíceis. E está escrito em 2 Crônicas: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então eu do alto dos céus ouvirei. Vivemos dias difíceis, dias em que a pandemia tem trazido a assolação nos 4 cantos, não só dessa nação, mas nos 4 cantos do mundo. Países têm sido assolados pelo medo, vidas têm sido dizimadas, vidas têm sido desprovido dos seus trabalhos, muitos têm perdido a sua fonte de renda. Esse é o momento propício para que você venha se humilhar perante Deus, seja individualmente, seja na prática coletiva. Esta semana, coletivamente, a nossa igreja estará jejuando e orando. Primeiro, agradecendo a Deus pela salvação, agradecendo a Deus pelo ar que respiramos. Jejuamos essa semana, agradecendo a Deus pelo dom da vida. Estaremos jejuando a Deus, agradecendo a Deus pelo teto que nós temos. Ou seja, esta semana será uma semana em que jejuaremos por sermos gratos a Deus pela veste que Ele nos tem dado. Como Ele próprio disse: homens de pouca fé, se eu alimento os passarinhos que não trabalham, que não capinam, que não aram a terra, que não plantam a semente, mas todavia Deus diz na sua palavra que Ele cuida de cada um dos passarinhos. Quanto mais você, homem, que é feito à imagem e à semelhança de Deus. E essa semelhança de Deus é corpo, alma e espírito. E esta semana nós vamos mortificar as obras da carne, para que as obras do Espírito em nossa vida venham crescer, para que Deus cresça em nossa vida, para que nós venhamos diminuir diante de Deus. Isto é jejum agradável a Deus. Uma semana, um dia, ou quantos dias você colocar ou quiser jejuar diante do Senhor. Mas eu nunca fiz jejum. A Bíblia nos ensina que quando nós iniciamos na prática cristã, ou quando nós damos os primeiros passos na vida cristã, ou fazer aquilo que agrada a Deus, deixar de fazer aquilo que nos agrada a nós, a Bíblia nos fala que nós somos então crianças na fé, ou seja, somos bebês na fé. E um bebê na fé, ou seja, ele tem que ser alimentado com leite. Quando você ficar adulto na fé, aí você vai poder comer carne, arroz,
uma feijoada, você vai poder comer uma costelada, porque você já é grande na fé. Mas se você nunca jejuou, você ainda é um menino na fé, você está começando na fé, então comece jejuando um período menor, comece fazendo jejuns, não total, mas faça jejum parcial, e vai agradando a Deus através da sua humilhação, através do seu agradecer, porque esse sim, aí sim, você vai começar, você vai continuar agradando ao Senhor. Como está escrito no livro do profeta Oséias: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer a Deus. Façamos então esta semana, aqueles que podem, vamos estar então jejuando e orando, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida, e por tudo mais ainda que Ele irá fazer. Pensa bem, os discípulos de Jesus não puderam expulsar, porque não jejuavam e não oravam. Por que não jejuavam e não oravam? Jesus diz: enquanto o noivo está presente, para que jejuar? Eles estavam então alegres, satisfeitos, porque eles estavam na presença do Mestre, e o Mestre não permitiria que nada lhe acontecesse. Lembra bem na passagem que está escrito, diz Pedro: hoje Satanás queria te cirandar, mas eu roguei ao Pai para que ele não permitisse, porque Pedro ainda não estava preparado, porque Pedro ainda estava sendo guardado pelo noivo. Mas Jesus disse assim: chegará dias em que eles vão ter que jejuar. E chegou dias em que eles jejuaram e oraram, e buscaram a presença. Sabe o que aconteceu? Em Atos 2, houve o Pentecoste, e todos eles foram cheios do Espírito Santo, porque a igreja estava jejuando e orando, e por isso houve um avivamento. Vocês estão entendendo que quando nós jejuamos e oramos, nós é que somos beneficiados, porque a presença dos céus, ela move em nosso favor. Passe a existir em nós virtude dos céus, autoridade dos céus. Deus, Ele guarda, Deus, Ele dá ordem a anjo para quê? Para que nós estejamos sendo revestidos, como nos ensina no livro de Efésios 6, revestidos de toda a armadura de Deus. Ou seja, a prática da oração, ela é uma bem-aventurança deixada de Deus para nós. Faça jejum, agrade a Deus através da mortificação da sua carne, porque fazendo assim, como está em Pedro, você amontoará brasas vivas do altar de Deus sobre a tua cabeça. Que Deus venha te abençoar nessa noite, e que esta palavra traga na sua vida um despertamento, um avivamento, que você tenha graça, força para jejuar e para orar, e também para buscar a Deus pelas madrugadas de boca no pó. Bem-aventurado é aquele que se humilha perante a presença desse Deus maravilhoso. Deus te abençoe. Nesse momento, quero fazer uma oração por ti, para que Deus, nesta noite, venha entrar com providência na sua vida. E quero te dizer, se você ainda não aceitou a Jesus, aceita nesse momento. Se você está desviado, hoje é um dia agradável de você reconciliar com o Senhor, aí mesmo aonde você está. Nesse momento, nós vamos orar por aqueles que estão enfermos, espiritualmente, que não dá conta de jejuar e orar, que não tem força para ler a Bíblia, para aqueles que estão enfermos também, nos leitos, nos hospitais,
Nessa oração também vamos orar para aquele que está desempregado, para que a porta se abra, e até que a porta se abra, para que haja uma providência, para que haja uma prosperidade na sua vida. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, primeiramente eu quero orar com este homem, com esta mulher, este jovem, que nesta noite está reconciliando, que está aceitando o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Pai, eu quero orar para que a partir desse momento, esse homem e esta mulher que nunca jejuou, que a partir de amanhã ele tenha força para jejuar, ele tenha um despertamento para jejuar. Meu Deus, este homem que nunca conseguiu levantar pela manhã, pela madrugada, em nome de Jesus, receba nesta hora a virtude de Deus, receba agora um despertamento. Pai, eu quero orar agora em favor deste homem, que a sua dispensa, papai amado, esse pai de família, essa mãe de família, que a sua dispensa está, meu Pai, acabando, que está desempregado. Nós oramos em nome do Senhor, que a porta se abra diante dele esta semana, e que passe a existir uma medida recalcada, transbordante, essa medida. Pai, entra com providência agora, dá ordens a respeito dos teus filhos. Meu Deus, abre a janela nos céus agora e traz a existência uma medida recalcada, transbordante, sacudida. Pai, eu quero orar agora por todos que estão enfermos, que nesta hora, espírito da enfermidade, sai dele agora, vai saindo toda bactéria, vai saindo todo vírus, desaloje da vida deste homem, é pelo poder e autoridade de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sai e não voltes mais. Pai, é no nome do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus amado Espírito Santo, que eu oro nesta hora, juntamente com todos nesse momento, nesta cadeia de oração, porque está escrito: a oração de um servo do Senhor pode muito em teus efeitos. E eu creio nesta hora que esta oração, ela já chegou no trono de Deus, e haverá hoje ainda resposta para a sua vida. Eu creio em nome de Jesus, eu creio em milagres, eu creio nessa noite que o milagre de Deus, ele te alcança, que o grande amor de Deus, que as consolações do amado Espírito Santo estejam sobre a sua vida, não só agora, mas para sempre. Amém. Quero te agradecer, você que esteve presente através desse culto de adoração ao Senhor, e que esta palavra ela venha produzir na sua vida um despertamento, um avivamento, que você venha reconhecer e que você venha humilhar perante a potente mão de Deus, porque está escrito: humilhai-vos perante a mão de Deus, e Ele no momento certo, Ele te exaltará. Deus te abençoe, em nome de Jesus.